Esta é mais uma prova em simultâneo da revista de vinhos. Desta vez o cenário é aquele que conseguimos ver num dos ecrãs, lá ao fundo. É uma das mais bonitas vinhas do norte do Alentejo, em Arronches em concreto, não muito longe da Serra de São Mamede. Vamos até ao projeto Reynolds e vamos mais adiante especificar aqui dois grandes vinhos para os quais muito contribuiu o tempo e o saber esperar. Mas antes de mais, Julian, explica-nos por favor, muito sucintamente, porque é uma Claro. viagem de mais de um século, esta aventura da família Reynolds em Portugal. A família chegou ao nosso país, começou pelo Douro, depois transferiu-se para o Alentejo, e depois começou uma história muito bonita, não é? Sim, sim. Eles mais uma família inglesa que depois da guerra com os franceses instalou-se no Porto, com investimentos também para o vinho do Porto. Mas a segunda geração, os filhos Thomas e Robert de meu tetravô Thomas Reynolds, pioneiro, vieram uma possibilidade de negócio na Cortiça e baixaram para o sul da península, não só para o Alentejo, também para a Extremadura espanhola. De facto, a primeira fábrica que eles criaram foi no Albuquerque, junto a nós, aqui perto. E depois outra em Porto Alegre e outras seguiram. Até há 14 fábricas, foram os Amorins da altura. E compraram terras, converteram-se em agricultores e produtores de vinho. De maneira que já passamos à terceira geração, o meu bisavô e o seu irmão John Reynolds. O meu bisavô era o primogênito, Robert Reynolds. Começaram a criar vinhos afrancesados por causa dos bons contactos que tinha na França com os clientes das rolhas que compravam para os seus vinhos. No entanto, foi quando o Julian diz, com a sua graça, começaram a criar vinhos afrancesados. Esse afrancesado é no bom sentido da expressão, não é? Claro, era um estilo de vinhos que não se conheciam por estas terras. Vamos falar de vinhos tranquilos, com madeira e, enfim, e estágio e tudo aquilo. E é isso que eles queriam. O Queriam fazer. Julian, em concreto, entra a sério nesta aventura do vinho em que ano? Eu compro esta herdade no ano 96, começo os investimentos em 97 e lanço o primeiro vinho Glória Reynolds em 2004. Foi do Glória Reynolds 2002. Por falar em vinhos, Nelson, vamos tentar explicar às pessoas que nunca tiveram a oportunidade de conhecer a vossa bonita herdade, vamos tentar perceber no fundo como é que ela é. Ela tem alguma elevação, tem algum relevo, estamos num Alentejo diferente, também um Alentejo mais fresco, onde os solos, também eles contribuem bastante para o perfil dos vossos vinhos, estamos a falar sobretudo de solos graníticos. Faça-nos um bocadinho o enquadramento daquilo que é possível nós aí encontrar. Sim, aqui na herdade da Figueira de Cima, onde é a casa-mãe da produção dos vinhos Reynolds, claramente estamos no norte do Alentejo, junto à Serra de São Mamede, temos bastante influência do clima da Serra de São Mamede. Em termos de solos, não temos os típicos da Serra de Porto Alegre, os granitos. Aqui temos uma mistura entre a parte do granito, mas mais uns xistos com argila, não é tanto a parte granítica pura do centro da serra. E aqui o que nós queremos fazer de vinhos é conseguir ter a frescura que nos dá o clima da serra, com mais consistência que nos dá aqui essas terras de xistos com mais barro. Essa é a nossa filosofia de fazer os vinhos. A esmagadora maioria dos vossos vinhos é elaborada a partir da vossa herdade, mas depois, um bocadinho mais a norte, digamos assim, em plena serra, vocês também exploram algumas parcelas de outros viticultores, não é? Sim, temos várias parcelas no coração da Serra de São Mamede. A Serra de São Mamede tem dois cumes, onde é um vale que chama-se o Vale de São Julião, que vai desde Marvão e depois termina com a fronteira já com a Espanha. E nós temos as vinhas situadas nesse vale.
São vinhas que nós acompanhamos os agricultores desde o início, desde a poda até à colheita, fazemos o acompanhamento todo técnico da vinha e depois acabamos por ficar com as uvas. A filosofia que nós temos aqui na nossa herdade é idêntica à que temos nas outras filosofias, eu faço uma parceria só entre o atual proprietário da vinha e a nós, que somos no fim, vamos a transformar as uvas que se produzem aí. Julian, quando o Julian chega para tomar conta da propriedade e iniciar, digamos assim, uma nova etapa, na altura teve alguma percepção de que estaria a chegar a um Alentejo diferente de grande parte do Alentejo, por um lado, e é um Alentejo que ao fim de 2 décadas e meia é o Alentejo que parece que toda a gente anda à procura de ter, nem que seja só um bocadinho. Não. De facto, a minha intenção era recuperar a nossa herdade, a minha mãe, era Dom João, a Caça Mães dos Reynolds, a primeira herdade que eles compraram. Está junto à Caça Branca e, obviamente, do outro lado da estrada de Monchão. E aquilo era complicado. De maneira que, graças ao professor Colasso Rosário, que me diz esquece do passado, Julian, ele conhecia vários membros da família e sabia o contributo que eles fizeram à agricultura do Alentejo, Norte Alentejo. Por isso, admirava-o e quis-me ajudar. Não? São fantástico que eu quisera recuperar o rótulo. E indicou-me que procurar uma herdade junto à Serra São Mamede, obviamente a Serra São Mamede era um parque natural, as herdades eram pequeninas e eu precisava da terra. E isto trouxe-me aqui e obviamente estou imensamente agradecido ao professor, já falecido, e muitas mestres lembro-me dele, tinha muita razão. Este cabeço da Figueira de Cima, a nossa herdade, é especial, é muito especial. É bicudo, está toda a vinha à volta dele, tem uma exposição solar e uma drenagem fantástica, e tem um terroir, ou seja, um solo, o terroir é o clima também, é muito especial, por isso os nossos vinhos, sem ser melhores nem piores, são inconfundíveis. Tem um toque diferente, não? Às vezes não, a gente diz que um vinho está a metade entre um Douro e um Alentejo, mas não são facilmente definidos. Eu, por acaso, percebo a ideia de Julian, mas permita-me discordar um bocadinho de si, visto da parte de fora, e eu devo confessar que acho muita graça aos vossos vinhos, não só os tintos, vamos falar daqui a nada de 2 deles, mas também dos próprios vinhos brancos, que vocês elaboram, porque têm um perfil, isto já é uma ponte também aqui para o Nelson, eles têm um perfil que não é um perfil particularmente contemporâneo, isto é, têm um perfil muito clássico, mas é precisamente isso que lhes confere uma graça suplementar, porque não são vinhos, longe disso, padronizados, não é? São vinhos que requerem já alguma experiência de prova e que muitos deles nos obrigam a quase refletirmos um bocadinho sobre aquilo que nos chega ao copo. Sim, é claro, os vinhos claramente são vinhos com uma assinatura própria do sítio onde estamos. Claramente o que nós queremos transmitir aos nossos clientes e transmitir com os nossos vinhos é a identidade própria aqui da herdade da Figueira de Cima. Como o Juliano disse há pouco, o cabeço tem algo de especial, consegue juntar aqui vários fatores, desde o clima ao solo, ao tipo de solo, permite fazer estes tipos de vinhos. E claramente o nosso trabalho passa muito pela viticultura, cerca de 90% da qualidade dos nossos vinhos passa muito por construir uvas boas para depois mais tarde transformá-las em vinho. Eu costumo dizer que na adega eu não invento muito, tento realçar o melhor que aquele ano me dá. Claramente os vinhos não são vinhos nem de modas, que são claramente clássicos, não queremos andar a correr atrás das modas, nós somos bastante consistentes naquilo que fazemos e queremos manter o nosso perfil e identidade própria dos vinhos e acho que tem sido o sucesso da nossa marca, é sermos consistentes e acreditarmos no projeto que temos em mãos e depois é realçar que cada ano dá, é claro que não conseguimos fazer os vinhos iguais todos os anos porque todos os anos e alegremente todos os anos temos vinhos diferentes porque o clima não é igual todos os anos, não é? Não temos as produções idênticas todos os anos.
Relativamente a castas, e para encerrar o capítulo do vinho branco que eu tomei a liberdade de abrir há momentos, quais são as vossas principais castas brancas que vão usando? Nós fazemos 3 vinhos brancos, as 3 marcas da casa, que é o Carlos Reynolds, o Julian Reynolds e a Glória Reynolds, são as 3 marcas que nós fazemos vinhos brancos. E fazemos 2 monocastas, fazemos o Glória Reynolds com o Anton Vaz, que achamos que seja uma casta que esteja mais adaptada a fermentações em madeira, e foi um vinho que nós começámos, foi um dos primeiros vinhos brancos que fizemos, e queríamos que o vinho fosse na linha dos vinhos tintos que nós já fazíamos, que eram fermentações em madeira e com estágios em madeira. E então achámos que a casta de Tavares seria a casta mais indicada para fazer essas fermentações e depois os estágios em madeira, embora não seja uma casta muito adaptada a este clima aqui da Serra de São Amédio. Tem uma viticultura muito particular e muito difícil, mas quando se consegue fazer boas maturações, conseguimos ter bons exemplares de Anton Vaz e fazer bons vinhos. O Julian Reynolds, utilizamos a casta Arinto, é uma das castas com mais expressão aqui na Serra de São Amédio, e nós achámos que podia ser, criámos um vinho com essa casta. Desde 2007 que fizemos a primeira edição, foi um sucesso e tentámos repetir todos os anos da melhor forma esse vinho, que é o Julian Reynolds, monocasta Arinto. Depois, no fim, o Carlos Reynolds é a mistura das 2 castas. Por assim dizer, nós queremos juntar a frescura do Arinto com a complexidade do Anton Vaz e misturar as 2 castas numa garrafa que dá origem ao Carlos Reynolds, que é o elemento mais jovem na família. O certo perfil oxidativo que nós facilmente conseguimos percepcionar dos vossos vinhos brancos ajuda, na minha opinião, claramente a percebermos algum classicismo e uma forma muito particular de entender os vinhos. Julian, e agora falando destes 2 tintos em particular, como é que depois é tudo o resto? Tudo o resto que não tem a ver com vinha, tudo o resto que não tem a ver tanto com a adega, mas que tem sobretudo a ver com estágio e com timings de chegada dos vinhos para o mercado. Os vinhos brancos, com 2, 3, 4 anos de diferença entre o presente e a data de colheita de um rótulo, calculo que seja, por um lado, uma certa dor de cabeça, mas sobretudo quando falamos em vinhos tintos, e hoje temos aqui um 2007 e um 2009 que ainda estão a circular no mercado, quando falamos de vinhos tintos, o que é que as pessoas pensam? Pensam que vocês não estão muito a par dos dias de hoje? Não, sim. Possivelmente se eu sou a vendê-los, diz que não está a par. Se o Nelson, que é muito mais jovem, aceita melhor. Não, não, brincadeiras à parte. Não, nos começos foram complicados. Os vinhos não eram facilmente aceitos. Eu dizer que hoje em dia são muito procurados, mas levou tempo, levou tempo. As pessoas a perceber que em Portugal também se podiam produzir vinhos como outros países produzem. Mas a Espanha produz grandes vinhos com envelhecimento, grandes reservas. Nem falar do Vega Sicília, por exemplo, o único. Tem muitíssimos estádios, não é? E tem muita procura. Ou seja, porque não Portugal? Já foi, muitos tempos quando eles começaram, mas e está a ser outra vez, à procura, as pessoas apreciam os dois, nós também temos muito sucesso com um vinho muito novo que é o Carlos Reynolds, muito frutado, muito limpo, e tem essa acidez que dá este terroir. Mas há lugar para tudo. Há clientes que gostam de vinhos novos, vinhos frescos, e há clientes que gostam de vinhos mais maduros. Sempre bem feitos, obviamente. Maduros por acidente. Isso não são bons. Nós quando provamos, e eu tive a oportunidade de o fazer antes desta nossa conversa, quando provamos este Glória Reynolds 2007 e depois o Glória Reynolds 2009, eu pessoalmente notei uma coisa. Por um lado, que o 2007 neste momento está a viver um grande momento de forma, e por outro que o 2009, que já dá imenso prazer beber, e que neste momento apresenta uma estrutura ainda mais vincada face a 2007, dá-me claramente a ideia que o 2009 terá claramente mais, sei lá, 5, 10 anos pela frente, se calhar até um bocadinho mais. Nelson, isto tem muito a ver com
o tal classicismo, a tal abordagem mais clássica, sobretudo na adega que vocês fazem. Isto tem muito a ver, por um lado, com as capacidades intrínsecas das duas caixas que vocês utilizam para fazer o lote do Glory Reynolds. Estou a falar da Alicante Boucher e também da Trincadeira, a tinta amarela, conhecida acima do outro. Não, claramente aqui essa diferença, concordo perfeitamente na prova dos dois vinhos. O 2007 claramente está num momento ótimo para ser consumido, e o 2009 vê-se que ainda está um vinho jovem, ainda tem muito mais para dar, e vê-se que está claramente em evolução. Isto tem tudo a ver, aqui o blend é idêntico, nós utilizamos as mesmas castas nos dois anos. A única diferença que existe aqui na vinificação destes dois vinhos é claramente o que veio, as uvas que aquele ano nos deu. Em 2007 foi em 2007 foi um ano onde nós tivemos aqui uma primavera um bocadinho estranha, e depois veio um ano muito quente, o princípio do verão e final do verão, onde fizemos Vindima, foi um ano muito quente. Isso quando acontece aqui, não conseguimos ter uma maturação firme e complexa. Quer dizer que todos os costaninhos nunca conseguem ter uma estrutura tão forte como aconteceu em 2009. Não conseguimos ter com que os vinhos tenham muito mais estrutura e mais corpo. E isso aconteceu em 2007. Embora tornou o vinho muito mais elegante, muito mais suave, e claramente é um vinho que está no momento ótimo para ser consumido. No caso de 2009, aconteceram aqui dois fenómenos aqui nesse ano. Foi que permite com que as plantas entrem completamente em dormência, que é uma coisa que estamos a ter vários problemas agora com os últimos anos, que é as temperaturas não baixam o suficiente no inverno, e esse 2009 foi frio, acabou por nevar, já há muitos anos não nevava aqui, acabou por pôr-nos a vinha completamente branca. Depois tivemos uma primavera que teve alguma precipitação que causou algum desavinho na casta, que é muito suscetível, a casta trincadeira é muito suscetível ao desavinho na altura da floração, e tivemos uma perda importante na trincadeira, e o que resultou dessa trincadeira foi uma trincadeira com taninos bem constituídos, bem fortes, e que deu este vinho com uma estrutura muito mais forte do que aconteceu em 2007. E aqui claramente evidenciou-se um vinho com potencial de longevidade muito maior em 2009 do que aconteceu em 2007. Aquilo que eu dizia no início, o tipo de vinificação é idêntico, é clássica, mas o que está a influenciar aqui estes dois vinhos claramente foi o ano de colheita. Julian, de alguma forma, quando temos a oportunidade de provar quer o 2007, quer mesmo o 2009, de alguma forma, pelo menos foi essa a sensação que também me transpareceu um bocadinho. De alguma forma parece que viajamos a um certo Alentejo de um certo antigamente, mas de um antigamente bom, daí o tal classicismo com que temos falado. Consegue fazer o Julian esse exercício de memória e também de paladar entre quando prova estes vinhos, recordando aqueles outros vinhos da sua família também mais antigos? Claro, evidentemente. Claro. Apesar de que eu não cheguei a provar os vinhos produzidos pelo meu avô, ele faleceu, e os meus tios descendentes só vendiam o vinho a granel. Deixaram de produzir estes vinhos. Mas tinha muita boa relação com o meu tio Albert Reynolds, que era vizinho da nossa herdade e é um dono de Mochão, que era uma pessoa muito, muito querida, e vinha visitar-nos às vezes a Badajoz, onde a minha mãe vivia, e sempre trazia garrafas de seu vinho. E tínhamos em casa um Mochão, naquela altura. Por isso, esses vinhos mantiveram-se, ou recuperaram-se, obviamente, por Mochão, porque Mochão foi ele, o Albert Reynolds, quem se dinamizou, porque aquele não era realmente a adega que hoje em dia é, e recuperou também esse estilo de vinho, que se mantém. E Richardson de Reynolds, o meu sobrinho, está à frente de Mochão e tem, acho eu, a mesma vocação, mantê-lo, porque vale a pena. Vale a pena. Nelson, ao provarmos também estes vinhos, existe aqui também uma espécie de exercício acessório, mas que é muito importante, e acho que é também muito importante que esta mensagem acabe por chegar a boa parte dos consumidores. É que há vários alentejos, dentro da grande região do Alentejo,
E os bons vinhos do Alentejo, ao contrário daquilo que ainda vai pairando em algumas cabeças um bocadinho mais empoeiradas, o bom Alentejo é um Alentejo que sabe evoluir. Claro, o bom Alentejo são aquele que permite, ao fim destes anos todos, termos estes aromas e esta complexidade, apresentar-se em um vinho de 2007 e só com o tempo é que conseguimos ter estes aromas, esta evolução no vinho e permitir esta satisfação e estas sensações que o vinho nos dá, que um vinho jovem não nos dá. É claro que para se fazer isto há que se trabalhar a vinha e ter o cuidado na vinificação de não estragar o que nós fazemos na vinha para conseguir que os vinhos ao fim destes anos todos dê-nos este prazer que nos estão a dar agora. E claramente que o sítio onde nós estamos inseridos aqui na herdade da Figueira de Cima, junto à Serra de Sabamed, temos as características ótimas para conseguir fazer estes vinhos. Eu acho que a febre que hoje em dia que os consumidores têm, que eu costumo dizer que estão a querer quase comer uvas, que era o vinho sempre da colheita. É claro que os vinhos são bons, têm umas características e são agradáveis, mas quer dizer, para termos este prazer e termos estas sensações diferentes, de conseguir provar um vinho que ao fim destes anos todos evoluir de uma forma diferente do que é um vinho, temos uma expressão completamente diferente de um vinho novo, acho que é um prazer enorme depois destes anos todos abrirmos uma garrafa e temos estas sensações. Temos que terminar, meus senhores. Julian, tenho apenas uma última questão para si. Como é que as pessoas podem ainda encontrar este Gloria Reynolds, que apenas é elaborado em anos que vocês consideram excepcionais? Como é que eles ainda podem encontrar este Gloria Reynolds 2007 e 2009? Acho que está em quase todas as garrafeiras de Portugal, afortunadamente. Não sei se em 2007, que está esgotado, na adega está esgotado. Mas acho que há estoque na nossa distribuidora e algum estoque e podiam pedir-lo às garrafeiras para eles pedir ao distribuidor levá-lo. E não será assim tão complicado. Falando de pequenas quantidades, não somos pequenos. Muito bem, proponho um brinde a 2021 que seja incomparavelmente melhor a 2020 e que haja, da parte da generalidade dos produtores, não só os do Alentejo, mas de todo o país, mais coragem para de facto lançarem no mercado os bons vinhos, os grandes vinhos, no momento que eles consideram ser de facto o ideal para que os consumidores possam usufruí-los da melhor forma. Um brinde. Obrigado. Muito obrigado. Saúde.